Muito bem, Carol. E os santos, eles viveram, assim, todas as virtudes, né? Que bonito a gente pensar nisso, e por isso, quando a gente falava ali, todas as virtudes, viveram todas as bem-aventuranças, né? Por isso eles são exemplos de como seguir Jesus Cristo. Os nossos irmãos afastados, eles criticam tanto, né, o nosso culto aos santos e confundem com idolatria. Tá? Eles confundem com imagem. Ah, porque Deus proibiu imagem. Deus... Não é nada disso. Né? Não é nada disso. Todo mundo tem um herói. Né? A criança, às vezes, vê o seu pai é o herói. Ela vê o exemplo daquele homem. Nossa, o meu pai, um homem tão justo, tão honesto, ele só fala a verdade. Eu nunca vi meu pai mentir na minha vida. Ele só fala a verdade, ele faz as coisas certas, corretas. Ele não fica com 10 centavos de troco errado, ele devolve. Ele é uma pessoa em quem eu me espelho. Né? Às vezes é um professor da escola. É difícil hoje em dia, porque está cheio de professor comunista por aí, mas às vezes é um professor, né? Uma professora que a gente teve e que a gente via assim, os valores naquela pessoa e a gente se espelha. E por que não se espelhar nos santos? Pessoas que viveram aqui no segmento de nosso Senhor Jesus Cristo e hoje estão no céu, ou seja, elas trilharam um caminho que deu certo, meu Deus do céu. Se elas traçaram um caminho, esse caminho deu certo, por que eu não vou atrás delas? Por que eu não vou pegar os livros que elas escreveram? Né? Tem tantos doutores da igreja que deixaram tantas coisas maravilhosas escritas que são praticamente assim um guia de como você ser santo. Aí você lê, você segue, você tenta imitar, né? Porque, claro, nós somos miseráveis, nós caímos, nós pecamos, mas a gente está ali, levanta de novo e tenta seguir. Aí vem os irmãos protestantes e vai, vocês são idólatras, vai ficar falando aí de São Francisco, de Santa Teresinha, vocês são tudo idólatras. Vocês vão seguir quem? Olha aqui para mim. Vocês vão seguir quem? Vocês vão seguir Lutero? Vocês vão seguir Calvino? Ah, pelo amor de Deus, né, Che? Para Edir com Macedo, isso. talvez. Seguir o Edir Macedo, para com isso, né? Seguir aquele outro lá, boiadeiro, como é que é o nome dele? Até esqueci agora o nome do sujeito, né? Então, os santos, eles são exemplos de como nós devemos agir se nós quisermos ser seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E Deus prometeu dar a eterna bem-aventurança aos pobres no espírito, aos mansos, aos que sofrem, aos que têm fome e sede de justiça, aos misericordiosos, aos puros de coração, aos pacíficos, aos perseguidos por causa da justiça e a todos os que recebem o ultraje da calúnia, da maledicência, da ofensa pública, da humilhação. Né? Na liturgia da Santa Igreja, a solenidade de todos os santos, ela vem lá do século IV, então não é nenhuma novidade para ninguém. Isso mesmo. Eu acho interessante essa parte da história, porque lá em Antioquia já se celebrava uma festa por todos os mártires. Era no primeiro domingo depois de Pentecostes. E essa celebração ela foi introduzida em Roma, né, nessa mesma data móvel ali, já no século VI. E aí, 100 anos depois, ela foi fixada no dia 13 de maio, a data, 13 de maio, uma data fixa, pelo Papa Bonifácio IV. Então, em assim, concomitância, né, com o dia da dedicação do Panteão, ali, dos deuses romanos, a Nossa Senhora e a todos os mártires. E aí, no ano de 835, então vejam, né, já muito tempo atrás, essa celebração foi transferida pelo Papa Gregório IV para o dia 1º de novembro. Então vejam que Todos os Santos é uma tradição muito antiga, como o Raiman falou, remonta lá do século IV, e que foi ali se modificando, né? Alguns papas colocaram ali em datas móveis, até que chegou na data de 1º de novembro. Nessa data de 1º de novembro já está aí o quê? 1.200 anos já? Que está nisso aí. Né? Exatamente. Para quase isso, né? Isso, quase isso, 1.200 anos, né? E os protestantes não se acostumaram ainda. Né? Mas, muito bem. Cada um de nós é chamado a ser santo. Isso que é importante. E até você, protestante, é chamado a ser santo. Né? Até você, comunista, você é chamado a ser santo. Deus quer que todos se salvem. Nós não falávamos isso no início da live, né? Então, todos somos chamados a ser santos. E a igreja sempre pregou isso, desde os primórdios, desde o princípio do cristianismo.
Mas, se vocês querem falar de coisas novas, né? Porque vocês ficam falando de patrística e de coisas do século IV e não sei o quê. Vamos falar então de coisa nova, vamos falar do Concílio Vaticano II, né? Agora, né? Recente, é o concílio mais recente da Igreja, né? O Concílio Vaticano II ele afirma que todos os fiéis cristãos de qualquer estado ou ordem são chamados à plenitude da vida cristã e a perfeição da caridade, ou seja, todos são chamados à santidade, todos. Deveis ser perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito, disse nosso Senhor Jesus Cristo, há 2022 anos atrás, né? Com o fim de conseguir essa perfeição, façam os fiéis uso das forças recebidas, cumprindo em tudo a vontade do Pai, se dedique inteiramente à glória de Deus e ao serviço do próximo. Assim, a santidade do povo de Deus se expandirá em abundantes frutos, como se demonstra luminosamente na história da Igreja pela vida de tantos e tantos e tantos santos. Né? Então, a gente não está, ninguém está sozinho, né? A gente não está sozinho. Exatamente. Não é só a intercessão dos santos que a gente pode contar, mas, assim, esse trilho, esse rastro que eles deixaram, esse rastro luminoso para ser seguido. E é importante nessa data, né, como a gente falou, aí a gente está falando desde o início da live, de todos os santos, né, e santas de Deus também, que nós comemoramos dia 1º de novembro, que não existe, assim, um caminho que não passe pela cruz, certo? Então, é importante a gente também ter bem diante de nós essa realidade. Não existe santidade sem renúncia, sem combate espiritual. O progresso espiritual da oração, ele passa pela mortificação, a vida sacramental, a meditação, luta contra si mesmo, né? Nós precisamos fazer, assim, uma violência, inclusive, né? E isso vai nos levar gradualmente a viver na paz e na alegria das bem-aventuranças, como o Raimon citou agora há pouco. A bem-aventurança é a grande marca, né, dos santos. Então, nós precisamos trilhar esse caminho que, como nós falamos, né, ele passa pela cruz. Nós precisamos ter isso. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo disse no Evangelho, né, que o reino dos céus é dos violentos, tem muita gente que não consegue entender essa passagem e acha que são pessoas coléricas, são pessoas violentas, são pessoas que brigam, que lutam. Não, é a violência interna, né? Essa violência que você tem que fazer contra si mesmo, é a violência contra a sua própria carne, contra a sua sensualidade, né? Os seus afetos, os seus apetites sensíveis, né? Você tem que se vencer para poder ser santo. Isso mesmo. Né? E olha só o que São Gregório de Nissa, nós separamos essa frase aqui, eu achei muito bonita. Você vai colocar lá no chat? Eu vou copiar, vou colocar lá. Inclusive tem uns comentários ali que a gente já vai ler. Mas São Gregório de Nissa fala: aquele que vai subindo jamais cessa de ir progredindo, de começo em começo, por começos que não têm fim. Aquele que sobe jamais cessa de desejar aquilo que já conhece. Então, é muito bonito isso para a gente refletir. E um outro ponto importante, enquanto você coloca aí no chat, que eu queria lembrar, é que a gente tem a novena de todos os santos aqui no canal da família Raimon, né? Então, você vai dizer, mas já passou a data, como é que eu faço agora? Você pode rezar em qualquer momento. Né? Exato. Né? Você pode procurar lá a playlist, e inclusive ela está aqui na descrição do vídeo, né, da live. Você pode clicar ali na playlist e começar hoje mesmo. Terminou a live aí, começa. Primeiro dia aí, vamos rezar para todos os santos. Exatamente. Né? Vamos lá. Vale a pena. Então, ali teve uma resposta do padre querido, Vichane. Tava falando alemão aqui, tá, gente, os dois. Vamos traduzindo aí para o pessoal que não sabe alemão. O padre disse sim, muito bonito, muito belo. É isso mesmo, Vichane. E a Cristiane chegou, olha, querida, boa noite, chegou atrasada, mas chegou, muito bom, já deu um like aí. Isso, chama salve mais Maria, gente, né? Salve Maria Imaculada, seja bem-vinda, viu? Obrigada pela sua presença, né, também aqui. Então, eu vou colocar ali na tela o que São Gregório de Nissa falou. É importante porque, assim, a gente vai subindo
né? E não para de subir. Essa que é a realidade. A gente está com os nossos olhos fixos lá no céu. E de começo em começo, por começos que não tem fim, até o fim da vida a gente vai estar recomeçando, não é? Caindo e voltando, e se confessando, e lutando mais um pouco, né? Caiu, é importante a gente não ficar caído. E essa é a vida do cristão, é lutar, né? Lutar até a última gota de sangue, né? Então, é importante que a gente ter... se for necessário, né, derramar mesmo o nosso sangue, Exatamente. dar a nossa vida por nosso Senhor, né? Então, e não desistir, não desanimar, não desesperar, embora venham ventos contrários, como diz Santa Paulina. Jamais, né? É isso mesmo. Não vamos desanimar. Estamos vivendo tempos difíceis, como nós falamos no início da live, mas não vamos desanimar, porque a nossa confiança está no Sagrado Coração de Jesus, no Imaculado Coração de Maria, e Maria Santíssima disse que no final o seu Imaculado Coração triunfará. E a gente crê muito nisso, né? Então, é porque ainda não chegou no final, né? Não chegou no final ainda.